primeiro. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 22. Nós vamos ver a necessidade da presença de Deus. A presença de Deus, ela é a maior necessidade que nós devemos ter. Mais do que o próprio ar que respiramos. É a necessidade da presença de Deus. E diz assim, a partir do versículo 1, Êxodo 33, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavalhos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, e por um momento eu subi, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavalhos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavalhos desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos seus olhos, se eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha ou da rocha, e com uma mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas,
mas a minha face não me verás. Oramos ao Senhor. Ó Deus amado, a tua palavra foi lida. A tua palavra, Senhor, foi lida, Deus. E eu sei que ela é mais penetrante, Senhor, do que a espada de dois gumes. Ela vai até a divisão, Senhor, da nossa medula. Ó Deus, a tua palavra, ó Deus, quando nos encontra, nós somos impactados por ela. Eu te peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite e que a tua presença esteja conosco nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos. Amém. A maior necessidade da igreja não é as bênçãos de Deus. É Deus. A maior necessidade da igreja não é grandes eventos para falar de Deus. É Deus. A maior necessidade da igreja não é as bênçãos de Deus, e sim o Deus das bênçãos. A igreja hoje em dia mudou o que deveria ser pregado. A pregação de hoje em dia diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. O evangelho moderno ensina que é Deus que está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. O foco mudou completamente. O evangelho tem sido corrompido, tem sido pregado para que nós sejamos engrandecidos. O evangelho tem sido pregado não mais para que Deus seja engrandecido. O evangelho tem sido anunciado como se Deus fosse o nosso servo. Mas é completamente o contrário. Nós somos os servos do Senhor. O ministério de Deus, ele é perfeito, porque ele é de Deus. Se o ministério fosse de homem, ele teria sido corrompido como tantos e tantos outros desde o início. Mas o evangelho, ele é puro, ele é simples e ele é de Deus. Deus não tem que estar ao nosso serviço, mas nós devemos estar sempre a serviço de Deus. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem que é a medida de todas as coisas. É assim que eles falam. Colocam Deus como nosso servo. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem salvação e não Salvador. Querem os dons e não doador. Querem as coisas de Deus, mas não querem a Deus. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e a glória do Senhor mudou aquele lugar. A glória de Deus se manifestou a Moisés e ele caiu em terra, ele caiu com o rosto em terra, mostrando o tamanho da presença do Senhor naquele lugar. Era um lugar simples, um lugar comum, um lugar de pastoreio. Ou melhor, nem era um lugar de pastoreio, porque a danada da ovelha se enfiou lá no meio dos matos. Mas o Senhor se mostrou para Moisés. E Moisés sentiu a presença do Senhor. A presença do Senhor foi tão forte na vida de Moisés, que através de Moisés, ele foi lá no Egito, falou para o povo, falou para o faraó, aniquilou-se aqueles deuses, faraó caiu e o povo foi livre. O orgulho de faraó foi quebrado por causa de Moisés? Não, por causa da presença de Deus que estava em Moisés. O povo foi libertado pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus. Na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Isso durante 40 anos. Não é 40 segundos em que você sente um arrepio e fala que é a presença de Deus. A presença de Deus se foi feita manifesta durante 40 ininterruptos anos. Durante o dia, a coluna de nuvem guiava o povo e dava refrigério, dava sombra e mostrava onde deveriam ir. E durante a noite, uma coluna de fogo protegia das bestas feras do deserto, protegia contra o frio e protegia contra os inimigos. Durante 40 anos, a presença do Senhor era visível. Houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. Não estava mais ali.
nós e Deus. A maior tragédia que pode ocorrer é o pecado. Ele nos afasta da presença de Deus. Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel e a presença de Deus se apartou do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado cativo. Quando não há presença do Senhor, quando não há presença de Deus, nós somos escravizados novamente. A presença do Senhor, ela é suprema e ela tem que ser importante dentro de nós e dentro da igreja. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Aleluia. Se a gente não entender que nós precisamos da presença de Deus, nós vamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Nós vamos tentar preencher lacunas, que é somente a presença de Deus que preenche. Nós vamos colocar desculpa em tudo, porque não temos a presença de Deus. Ah, é culpa do pastor. Ah, é culpa da mulher do pastor. Ah, é culpa dos filhos do pastor. É culpa da filha da Beth. É culpa da Beth. É culpa da irmã Maria. É culpa de fulano, é culpa de ciclano. Porque a gente está completamente vazio da presença de Deus. Então a gente vai colocar a desculpa da nossa sequidão nos outros. A presença do Senhor, ela tem que ser essencial na nossa vida. Muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório, como quando Jacó acordou em Betel. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Ela vem e não vem Deus em nós. Muitas vezes nós falamos que tem pão na casa do pão, mas quando chega na casa do pão, só tem fornos frios, prateleiras vazias e as receitas dos pão. Não encontra o pão da vida no lugar onde deveria ter o pão da vida, porque a presença do Senhor foi embora. O pecado, ele faz a presença do Senhor se afastar do meio do povo. A impaciência, quando Moisés subiu no monte e o Senhor estava falando com Moisés, e o Senhor estava lá falando sobre os 10 mandamentos, escrevendo com seu próprio dedo as tábuas dos mandamentos, o povo achou que Moisés tinha morrido e não queria mais saber. Nós precisamos de um Deus. Desesperadamente precisam de um Deus, mas não teve a paciência de esperar Moisés descer do monte. O que eles fizeram? Fizeram um bezerro e falaram que aquele bezerro agora era o Deus dele. Façamos um Deus, pega lá ouro, vamos fazer um bezerro, manda os artesãos confeccionar aqui um bezerro. E banharam o bezerro e começaram a adorar. O Senhor, ele ficou irado. Eles abandonaram a Deus e, por ter se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Perderam a presença de Deus. Arão cedeu o desespero da impaciência do povo e depois usa uma racionalização descabida. É isso que a gente faz. Tenta explicar o pecado cometido. Não tem explicação, porque a nossa carne, ela é decaída para a imoralidade. Não tem explicação. Quando não temos a presença do Senhor, a nossa natureza vai ser verdadeiramente a nossa natureza, que é totalmente voltada ao mal, voltada ao pecado. Se a presença do Senhor sai de nós, sai do meio da igreja, tudo aquilo que é impuro se
E nós vamos fazer do mal o nosso próprio Deus. Porque aos nossos olhos, quando não temos mais a presença de Deus, o mal se torna bom. E o bom se torna mal. O pecado, ele provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés disse: quem é do Senhor, vem a mim. Os que andam com Deus e os que andam segundo os seus propósitos e os propósitos do seu coração. Deus, ele tentou destruir o povo e começar uma nação nova. Mas Moisés, ele intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Porque Moisés era qualquer um? Não, porque Moisés tinha a presença de Deus. Porque Moisés buscava a face de Deus. Mas Deus disse: eu não irei mais convosco. Isso está aqui no versículo 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no seu caminho. Essa é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus. É Deus se afastar dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? Qualquer um que se intentar contra nós, seremos vencidos. Se a presença do Senhor não estiver conosco, pereceremos numa batalha ridícula. Se o Senhor não estiver conosco, nós seremos confundidos. Se o Senhor não estiver em nós, seremos abalados. É por isso que nós devemos buscar a presença do Senhor. Deus disse que iria se retirar e assim fez. Ele se retirou, a nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença do Senhor desapareceram. A igreja está fraca, seus membros caídos no pecado, caídos na fragilidade do próprio eu, porque não vivem a presença de Deus. Amam o mundo porque não deleita-se na sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem prazeres nos banquetes oferecidos pelo mundo porque não tem fome de Deus. Então eles vão se fartar naquilo que dá prazer, naquilo que traz um gozo momentâneo. Eles vão procurar gozo momentâneo porque não estão sendo saciados, porque não têm fome. Se eu tenho fome, eu busco o que comer. Se eu tenho sede, eu busco o que beber. A água foi feita para saciar. E a palavra do Senhor nos afirma que Ele é a água viva. Ele é o pão vivo do céu, o Cordeiro de Deus. É Ele que nos sustenta. Então a gente precisa diagnosticar, olhar ao nosso redor e ver qual foi a causa do afastamento de Deus de nós. É claro que é o pecado. Mas o que acontece quando a gente sabe o que é? Os filhos de Israel se arrependeram. No versículo 4, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavaios. O povo odiava, eles começaram a odiar aquilo que ele tinha feito, desprezaram-se por isso, compreenderam que havia trazido tragédia às suas próprias cabeças. Eles viram a gravidade do pecado que eles cometeram diante de Deus. O pecado, ele traz vergonha, ele traz opróbrio, ele traz tristeza sobre nós. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado, ele provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade, isso é uma tragédia. Hoje nós temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado. Nem mais sentimos saudade de Deus, nem sentimos fome de Deus, nem notamos que a glória de Deus se apartou de nós. A gente nem percebe que não existe
mais presença de Deus no nosso meio. Estamos tão enraizados na superfície que a gente não se preocupa se nós sentimos ou não sentimos, se aquele louvor me faz ter vergonha do meu pecado ou não. Cantamos qualquer coisa, ouvimos qualquer coisa, vemos qualquer coisa e estamos ali satisfeitos. Isso é um absurdo. Nós precisamos ter a consequência, que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do povo. Grandes templos lotados, cheios, com palavras que abastecem cada vez mais o ego do homem, com receitas milagrosas de um enriquecimento, com receitas milagrosas de um perdão comprado. As pessoas não são mais induzidas ao arrependimento. João Batista, quando pregava, ele pregava bem assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. O povo fala assim: eu vou me arrepender de quê? E é a mesma coisa que está acontecendo. Na hora que chega um pregador, um pastor, alguém usado pelo Senhor e fala assim: arrependa dos seus maus caminhos. Mas eu vou me arrepender de mau caminho o quê? Eu venho para a igreja, eu dou os meus dízimos, eu dou oferta, eu estou lá o tempo todo. Mas a raiz do homem é mal e nós temos continuadamente pecando. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com a mão poderosa do Egito, triunfando sobre os deuses, sobre Faraó, abriu o mar vermelho, o povo passou a pé seco e viu todo o povo, o exército de Faraó ser amassado pelas águas. Esse mesmo Deus não estava mais com eles. E isso encheu-os de tristeza, de desalento. E isso os alardou e os levou a prantear. E eles choraram. E o povo pranteou. O povo chorou. Não há mais nada, não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus, sem o Deus da bênção, não tem valor. Canaã, sem Deus, não tem valor. Olha só, ele falou assim: olha, vai, sobe para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. Do que adianta a gente ir para uma terra que mana leite e mel, se o Senhor daquela terra não está lá? É a mesma coisa da gente falar bem assim: olha, vamos para o céu. Porém, Deus não está lá não, tá? Não tem lógica. Vamos comemorar o aniversário de alguém, mas o aniversariante não vai estar. Mas vamos lá, do mesmo jeito, porque todo o banquete já está preparado. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Banqueteamos, falamos que era para a glória e para a honra do Senhor, porém o Senhor nem se faz presente, porque a presença santa do Senhor não permanece na presença do pecado. E o nosso coração e o nosso entendimento tem que entender: a posse da terra sem Deus não tem valor. Não adiantava subir para Canaã, tomar aquela terra por possessão, se Deus não estiver lá. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A vida eterna é Deus. A igreja pode ter prosperidade, pode ter influência, dinheiro, pode ter influência na sociedade, mas Deus não está presente. Se a sua glória não estiver entre nós, Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é a presença de Deus. No Salmo 42, no versículo 1, diz bem assim: a minha alma tem sede de Deus. Como posso eu ter sede de Deus e tomar água na bica do pecado? Como posso eu querer aproveitar as delícias do Senhor se o Senhor das delícias não estiver presente? Como que eu vou banquetear assim? Como vou querer ser cheio do quê? Ser cheio de vento? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos, e os templos feitos por mãos estão cheios de pecado, de sujeira, de indecência, de
é melhor que morramos. Buscaremos ao Senhor. Se a gente quer a presença de Deus em nossa igreja, nós precisamos ter coragem de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou romper com o pecado. Foram esses adornos que os havia levado à queda. Vamos trazer isso para cá que vai ser melhor. Vai chamar gente, vai chamar atenção, e começa a colocar cultura mundana dentro da igreja. Começa a se adornar com apetrechos malignos. Eu não estou falando de bijuterias, eu não estou falando de jogos, estou falando do próprio pecado. Começa a ser tão pecado de estimação que você começa a usar e achar bonito. E na hora que você não usa, na hora que você não pratica, você sente falta, você quer cada vez mais. Como que a presença do Senhor vai se manter ali? Nós temos que quebrar a nossa relação com o pecado. Nada pode substituir a presença de Deus na igreja. Amém. Não pode. A gente não pode querer colocar Deus em segundo plano. A gente não pode colocar a nossa vontade em primeiro plano. Deus, Ele prometeu enviar anjos. Olha só no versículo 2. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus, os jebuseus. O Senhor, é uma coisa maravilhosa saber que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. É muito bom. Quando eu ia para a escola, eu pedia bênção à minha mãe, e a mãe falava assim: Deus te abençoe, que os anjos do Senhor estejam contigo. É muito bom saber que os anjos do Senhor estão sobre a irmã Maria, está rodeado lá a casa dela. Mas do que adianta ter os anjos do Senhor e não ter o Senhor? Não vale a pena. Eles são ministros de Deus, Deus em nosso favor. Mas Moisés, ele queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substituto para a presença de Deus no meio da igreja. Deus, ele prometeu a vitória. Ele falou assim: olha, eu vou enviar anjo, eu vou tirar aquele povo de lá. Eles teriam vitória contra o inimigo, mas eles não teriam comunhão com Deus. Eles teriam vitória certa naquela peleja, mas eles não teriam Deus. Moisés não queria vitória. É assim que a gente tem que ver também. A gente não tem apenas que querer a vitória, a gente tem que ter Deus na vitória. Eles queriam Deus. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus, ela é uma terra estranha para nós. Nada pode substituir a presença de Deus em nossa vida. A gente não pode colocar substitutos. Substitutos não valem. O nosso Deus é genuíno e a presença dele é genuína. Agora, como é que a gente tem que buscar de volta a presença do Senhor no meio do povo? Moisés, ele sente um fardo e retira-se para orar. Nós, quando estamos pesados e aflitos, nós falamos o que uns com os outros? Ore por mim, irmão. Ore comigo. Preciso orar mais. A restauração da igreja, ela começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. Quando eu, quando a Beth, quando a irmã Maria, quando as crianças precisam e entendem a necessidade de orar. Não é apenas ore por mim e descansa na oração do irmão. É buscar a face de Deus. A restauração da igreja, ela vem quando a gente ora. A igreja começa quando alguém rompe esse estado de inércia e começa a buscar Deus na oração. Foi assim na história. Grandes homens do Senhor começaram a orar sozinhos. E a presença do Senhor, ela é contagiante naqueles que buscam a Deus. Grandes homens do Senhor buscam a presença do Senhor. E quem está em volta vê a presença do Senhor nele e começa a querer a presença do Senhor também. A nossa história está recheada de grandes avivamentos. Mas o avivamento de Deus, ele não começa numa multidão. Avivamento. O avivamento do Senhor começa através de um que busca, que chama, que clama. E esse um, ele é visto por outros que também querem
Não, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E anda parece que está ladrando. A pessoa fala que é cheia do poder de Deus. Mas você olha, não precisa nem ter discernimento que a pessoa está cheia de demônio. O rosto de Moisés brilhava. O rosto de John Wycliffe brilhava. E assim tem que ser a nossa face. A nossa face não vai sair brilhando com bronzeamento solar, não. Vai sair brilhando pela presença do Senhor, porque nós temos buscado a presença do Senhor. Não basta apenas deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Eu abandonei o meu pecado, agora já está bom. Eu abandonei o pecado, agora não preciso mais orar tanto assim, né? Já não tenho pecado tanto. Mas é uma combinação. Abandone o pecado e busque a Deus. Se arrependa-se dos maus caminhos. Volte-se para Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas. Moisés, ele estava ansioso para que a presença do Senhor retornasse ao arraial. Assim ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou o povo a orar. Era espontâneo. A gente não tem que pressionar a igreja. Igreja, é semana de oração. A igreja sabe que toda primeira semana do mês é semana de oração. Eu não tenho que pregar no estatuto lá na casa da Beth. Não faça nada na primeira semana do mês. É oração. Você tem que ir para a igreja orar. Não tem que brotar de você. É espontâneo. Se você sabe que a igreja está aberta, tenha fome, tenha sede da presença do Senhor, vem para a casa de Deus orar. Moisés, ele fez isso. Todo aquele que busca o Senhor saía à tenda da congregação. Mas nem todos foram à tenda da congregação. Mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foi buscar a presença de Deus. Outros não foram à tenda orar, mas viram quem tinha fome da presença de Deus entrando na tenda. A gente não tem que esperar que toda a igreja venha orar. Vem você. A gente não tem que esperar que tenha um congresso aqui na igreja, que vai vir igreja de fora, que vai vir o pessoal lá de Valadares. Aí sim eu vou ver a presença do Senhor. Seja você, venha você, faça você. E assim tem que ser a presença do Senhor em nós. Ah, mas como é que eu vou orar? Eu não sei nem orar. Moisés, ele buscava a Deus continuamente. Aí no versículo 7 fala bem assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e amarrá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Ele tinha costume, ele era um homem de oração. Ele costumava amarrar a tenda fora do arraial, mesmo diante da crise espiritual do povo, mesmo sabendo que Deus não estava mais presente ali no arraial. Ele queria a presença do Senhor. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo conversa com o outro. A oração não tem que ser um monólogo. É Deus, a pessoa, então você pede, fala, amém, e ó, levanta e sai correndo. Mas o que é isso? A oração, ela é um diálogo. Você fala, Deus fala. Você ouve Deus falando. A oração é um diálogo. Tem que ser rotineiro. Você conhece uma pessoa agora? Você fala: oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jéssica, prazer. Oi. Passa 2 dias, você vê aquela pessoa de novo. Ei, tudo bom? Você lembra de mim? Conversamos aquele dia. Ah, eu lembro. Como é que vai, família? Oh, bem, a família vai bem. E seu pai? Ah, muito bem não. Amém. Oi. Passa outro dia. Ei, como é que você tá? Tudo bem. E o pai melhorou? Ah, tá melhorzinho. Ele tá com isso. Viu? É uma progressão no diálogo. Não tem como você encontrar um desconhecido no meio da rua e querer contar, só se bem que tem gente que faz isso. Isso é certo. Mas não tem como você encontrar um desconhecido e sair falando da sua vida. Se alguém chega perto de mim e fala assim: Jéssica, né? Jéssica, Deus abençoe, tchau. Você fica tonta. Você não entende o que a pessoa quer. Deus, Ele é amigo. Ele é amigo de quem obedece a Ele.
intimidade com Deus na oração, não somente Moisés falava, Deus falava com ele, era um diálogo. Agora eu te pergunto, por que Moisés orava se a presença de Deus já não estava mais no arraial? Ele quer conhecer a Deus na intimidade. No versículo 13, fala bem assim, olha, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Ele quer restabelecer a honra da igreja e considera que esta nação é teu povo. Ele quer mais de Deus para a sua vida e para o povo. Então volta Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Ele quer ver a glória de Deus e ele pediu, olha, eu rogo que mostre a tua glória. A presença de Deus, ela vai voltar sobre o povo quando o povo começar a pedir a presença de Deus. Eu quero só as bênçãos de Deus. Eu quero só o poder de Deus. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ser bonito em Deus. Eu quero ser isso em Deus. Mas eu não quero um Deus que faz isso tudo. Quando nós entendemos o poder de Deus, nós não queremos apenas o poder, ficar ali perto. Nós queremos a simples e poderosa e magnífica presença de Deus. Eu na minha casa, tem hora e outra que eu me retiro com o Toniel. Fico quietinha, só pelo doce prazer de ter a presença dele do meu lado. Falo nada, bobeira, conversando. Porque é bom estar perto de quem você ama. Antoniel vai estar ali. O tempo vai passar. Essa beleza não vai acabar nunca, amor. Porém, a presença do Senhor, ela é eterna. Mas a gente tem que buscar a presença do Senhor. E a gente só consegue buscar a presença do Senhor com a oração. Olha só no versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um a sua tenda adorava ao Senhor, todos buscando a Deus. Eu vou pedir a presença do Senhor, a presença do Senhor vai vir para mim, você vai ver a presença do Senhor em mim, você vai querer, você olha, meu Deus, que pessoa abençoada, e você vai embora, lembrando daquele dia que passou alguém cheio da presença do Senhor, e você vai voltar ao comodismo, porque você apenas quis, mas não foi atrás, você apenas quis, mas não buscou. Certa vez eu fui num congresso de mulheres e eu vi, assim, mulheres sendo extremamente usadas pelo Senhor. E eu queria aquilo para mim. Eu disse, nossa, eu quero ser usada assim também. Eu quero muito ser usada assim também. Eu só quis. E passou. Eu não busquei. Como é que a gente quer? Como é que a gente busca? Razoavelmente, superficialmente, isso não existe. A oração, ela muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo. Mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quantas e quantas e quantas pessoas estão cansadas, exausta, eu estou com o espírito fraco. É porque não tem a presença do Senhor. A presença do Senhor revigora a força. A presença do Senhor dá ânimo. Eu estou fraca, estou frio. Quanto mais frio você tiver, mais frio você vai ficar. Para um pouco e repara. Eu falei que esses dias, transcende-se você de você. Olha assim, faz um 360 graus sobre você mesmo e começa a reparar como você está vivendo. Que você vai ver que nem você se aguenta. Quem dirá Deus habitar num templo imundo e carniceiro como eu? Eu preciso buscar a presença do Senhor. E quando eu buscar, quando eu se arrepender, quando eu voltar dos meus caminhos errados, o Senhor virá comigo e me dará descanso. Quando a presença de Deus ela é restaurada, o povo quer mais de Deus.
Quanto mais eu busco, mais eu quero. Porque quanto mais eu busco, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Sabe por quê? Porque tem águas muito mais profundas do que apenas um dia de domingo aqui na igreja. Há águas muito mais profundas do que um congresso que acontece aqui. É assim que tem que ser a nossa vida. Desejar a Deus, buscar a Deus, correr atrás de Deus. Se a nossa alma buscar a Deus como a gente busca enriquecer, se a nossa alma buscar a Deus como a gente procura as riquezas deste mundo, quem dera se nós fôssemos todos cheios da presença do Senhor. Quando a presença de Deus ela é restaurada, nós desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. Quando Deus aqui restaurou a presença dele com Moisés, logo Moisés falou bem assim, olha, no versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Eu já tenho a presença, mas agora eu quero ver a glória. Eu já tenho a presença, nós temos a presença, agora eu quero a glória do Senhor. O sinal da presença de Deus tinha ido embora, mas volta, porque o povo buscou. A igreja ela é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade, a adoração torna-se viva, as orações tornam-se fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. A glória de Deus foi manifestada em Jesus Cristo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vemos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João 1, versículo 14. Nós vemos a Cristo, porque Ele tirou as escamas dos nossos olhos e nós vimos a glória de Deus. E Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. O Senhor estará aqui, Jesus está aqui no nosso meio, Ele está entre nós, Ele está em nós. E é por isso que nós devemos buscar e adorar e querer mais desse Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus que enche as lacunas do nosso ser, que preenche cada vazio que nós sentimos. Estamos vazios, então temos que buscar a presença do Senhor. Estamos frios, então temos que buscar nos aquecer na palavra viva. Nós devemos ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Estou meio desanimado. Pare tudo que está fazendo, volte atrás, se arrependa dos seus caminhos e busque a face de Deus. O Senhor vai te colocar na fenda da rocha e você vai sentir a presença do Senhor como nunca sentiu antes. Só vai na fenda da rocha, só está guardado na fenda da rocha aquele que busca a presença do Senhor. Aquele que é cheio pela presença do Senhor. Assim tem que ser sua vida, Beth. Assim tem que ser sua vida, irmã Maria. Assim tem que ser a minha vida. Assim tem que ser sua vida, Vitória. Buscar a presença do Senhor a todo e todo tempo, continuamente, independente se eu falo para você vir na igreja orar na primeira semana ou não. Busque você a Deus, porque é você que quer ser cheio. Isso é individual. Busque você a Deus. Estou frio, é assim, está meio assim, desanimada, a igreja está assim. Busque você a Deus. Porque você vai ver que uma brasa, quando Deus te encher da presença dele, você vai se tornar uma brasa. Aí você vai encontrar outra brasa viva do altar. E você vai encontrar outra brasa, e a gente vai se juntar. E você vai ver que prazer será essa igreja. E assim será a nossa vida, cheios da presença do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Que Ele seja presente em nós. Que a presença dEle seja presente em nós. Não apenas no ouvir dizer que aquele homem é cheio do Espírito Santo. Ouvir dizer que aquela mulher é cheia da presença do Senhor.
nós veremos a presença do Senhor em nós. E nós seremos usados por Deus para o louvor da glória dele. Aleluia. Ó Senhor, nós vimos, Senhor, que o Senhor se faz presente no meio daqueles que te buscam, naqueles que buscam a tua presença, naqueles que buscam estar perto, naqueles que buscam, Senhor, estar cada vez mais cheios de ti. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Deus. Encha o nosso coração com a tua presença. Transborda-nos, Senhor, nós precisamos de ti. Cubra-nos, Senhor, com a tua presença, cubra-nos com a tua graça. Nos faça, Senhor, enxergar que o caminho em que a gente tem ido está nos distanciando, porque estamos andando em caminhos pecaminosos e o pecado, Senhor, nos afasta de ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Que cada um aqui nessa noite possa buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar a tua glória, buscar ser cheios de ti, buscar estar em ti. Ó Deus, nos usa nesse lugar, em nome do teu Filho amado Jesus. Renova a nossa fé, renova a nossa força, Senhor, para que o teu reino seja glorificado, para que o teu reino cresça, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.